Boa, fala pessoal, mais um episódio aqui do Grana Fitness. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, mas antes de iniciar, vou te pedir um like aqui, já pega esse dedão aí, já carca o dedo no like, já faz o seu comentário aqui, sempre interagindo com a gente, que é importante a gente saber se você tá curtindo os episódios, quais episódios você gostaria de ouvir, que temas você gostaria que a gente abordasse, então já dá esse like, já se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer esse canal aqui. E vamos pro episódio de hoje, que vai ser muito interessante. Acredito que muita gente tá passando por isso nesse momento, que é aquele dilema, né? Será que eu trabalho no presencial? Ou será que eu trabalho no online? Ou será que eu faço de alguma forma para linkar esses dois? Para trabalhar de forma híbrida? Será que dá, afinal de contas, né? Para trabalhar de forma híbrida? Quais as vantagens, as desvantagens? Qual é o teto de faturamento de cada um deles, né? E principalmente, como é a rotina de cada um deles, né? Então, principalmente para falar sobre rotina de cada um deles, hoje eu tô aqui com duas convidadas. A Bianca, que hoje é líder lá do Personal Online, e a Natália, que hoje é do suporte do Personal Online. Vamos lá. Bora lá. Boa. Bom, eu acho que a gente poderia começar assim. Quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar online? E esse é um cenário que está em alta, né? Cresceu muito devido à pandemia. Meio que as empresas, a maioria foram forçadas a ter ali um trabalho de forma online. Então, o pessoal cresceu esse ramo. Exato. Eu acredito que dá pra gente pegar nessas vantagens e desvantagens aí. Até que ponto vale a pena para cada profissão. Né? Vamos pegar o profissional autônomo da área de saúde, né? Principalmente. Então, para você que é personal trainer, nutricionista, médico, fisioterapeuta, a gente tá vendo aí que tá um boom, né? Todo mundo hoje parece que é lindo, tá na internet, parece que todo mundo tá milionário na internet, e a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas pessoas, inclusive, tentam entrar na internet, patinam um ano, até gastam dinheiro, né? Fazem investimentos e acabam não performando como gostariam, acabam saindo da internet. Inclusive, a grande maioria, assim. É uma minoria que acaba, digamos, dando certo ao ponto de poder, né, abrir mão, por opção ou não, do presencial e ficar só no online, né? Então, eu acho que uma grande dúvida hoje de quem tá no presencial é esse. Pô, como é que eu começo a ganhar dinheiro? E será que eu que quero migrar total, será que quando que é o momento de migrar, né, de fazer isso? Será que realmente tem que abandonar um para ir pro outro? Será que dá para conciliar um com o outro, né? Eu acho que isso é uma grande dúvida. E assim, você pode contar um pouquinho da sua história, né? Você tem uma história assim de ter abandonado, né, o presencial para mergulhar 100% no online. Mas o ponto é, dá para conciliar os dois? Até que ponto isso é, tipo assim, vantajoso, né? Estar com as duas coisas. Eu acho que, será que não perde um pouco o foco? Eu acho que as pessoas têm essa dúvida. Isso, vamos começar por aí, vamos começar pela rotina, principalmente, né? Porque assim, ó, a minha história, pra quem não sabe, inclusive, a gente vai deixar um card aqui em cima, né? A história de como que eu construí o Personal Online, acho que a gente pode deixar aqui a indicação de um vídeo, que aí vocês vão entender como é que foi a minha transição. Mas até porque a história eu vou abordar vários tópicos, né? Que talvez não entrem no tema específico de hoje, mas se a gente for pegar aquela parte da história que entra no tema de hoje, que é aquela partezinha onde eu faço a transição. Exato. Sim. Né? Eu acho que a gente poderia começar por aí. Primeiro, dá pra conciliar? Bom, vamos falar de rotina pra saber se dá pra conciliar, né? Primeiro ponto, as pessoas tendem a acreditar que trabalhar de maneira online vai ser menos trabalhoso. Ou tem um demérito por isso, né? É menos... Como se diz, é menos trabalhoso, é menos, parece que não tem o peso, braçal, né? Não tem o braçal, parece que o peso de trabalhar online é algo, é mais leve, né? Leve. O trabalho online, é tranquilo, é relax, é menos estresse, é mais de boa. Aí vem aquela imagem tradicional. Muita ilusão. Mas vem aquela imagem tradicional do quê? De uma pessoa na praia com um notebook. Sim. Primeiro que, gente, deixa eu explicar pra vocês. Isso é fake, porque eu já tentei fazer isso. É horrível. Eu já peguei o notebook uma vez, abri na praia, falei, pô, vamos lá, ver se eu consigo viver essa vida. Não dá. Venta pra cacete, a luz do dia não deixa você conseguir enxergar a tela, ou seja, fica horrível trabalhar. Então não tem jeito, isso é não mentira. A maresia não o sal não faz bem também para as peças do computador, né? Exato, então... aí eu descobri que eu preciso trabalhar muito dentro do escritório mesmo para poder ir pra praia e beber cerveja, ou beber caipirinha, mas não trabalhar na praia. Exato. Então já começa por aí. Não é o meu escritório na praia, né? Não é. Não necessariamente. Apesar do escritório ser na praia, não é na areia, né? Na areia. É perto da areia só. Mas vamos lá.
Bom, tem essa ilusão. Então, assim, vou trazer o meu ponto de vista em relação a isso. Quando eu decidi, né, a parte da história que acontece isso, quando eu decidi migrar do presencial pro online, o motivo central da decisão foi, eu não tenho tempo para fazer o meu online decolar. Boa. Então, assim, eu não tinha tempo. Por quê? O trabalho presencial que eu tinha era muito puxado. 6 da manhã... Era muito braçal, né? Se fosse... Era muito braçal. Era por horário. Era por horário. Desgastava muito fisicamente, né? Não tão psicologicamente. Psicologicamente, claro, mas fisicamente era mais. Porque, pô, carregando peso pra lá e pra cá, né? Eu pegava um aluno às 6 da manhã. Carregava peso pra lá e pra cá. Às vezes eu não tinha esse das 6, às vezes era das 7. Mas que seja, ou era 6 ou era 7. Aí das 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. Carregando peso. Era anilha pra cá. Imagina, você que faz um treino hoje de musculação, independente da sua profissão, você que vai, vai treinar musculação. Sim. A parte mais chata não é carregar o peso? Agora, você imagina carregar o peso o dia inteiro. É como se você fizesse 20 treinos por dia carregando peso. Era isso, meu trabalho também, né? Porque, pô, não é minha obrigação, não sou um burro de carga. Claro. Mas a pessoa que paga um personal trainer, geralmente, ela quer essa cortesia da tua parte, né? De pelo menos você montar, desmontar. Principalmente quando é mulher. E meu público era muito mulher. Sim. Então, pô, era o dia inteiro carregando peso. E fora as aulas de ginásticas que eu dava. Fora ouvir música alta o dia inteiro. A academia, hoje eu acho que eu tenho aversão à música alta por conta disso. A música alta o dia inteiro. Na e cabeça. De um lado pro outro, né? Você não trabalhava num lugar só. É deslocamento. É demais, né? Claro que eu ajustava meu horário pra deslocar o mínimo possível, mas no mínimo eram 2 deslocamentos por dia, no mínimo. Tinha vezes que eram 4. Putz. Então, era de uma academia pra outra. Então, eu andava de moto, leva tempo. Então, já corre o risco. E sempre é uma correria, né? Termina o horário, já sai correndo pra outra academia. Às vezes, o tempo que eu teria pra parar pra fazer um lanche, é o tempo que eu tenho que usar pra deslocar. E quantas vezes, sabe? Quem é personal trainer vai identificar agora. Quem aí, você vai comentar aqui pra mim, tá? Vai colocar nos comentários. Quem de vocês já não almoçou, tomou café no banheiro da academia? Essa era a minha rotina. Eu terminava um aluno e eu tava morrendo de fome, às vezes, no horário de lanche da tarde. Por exemplo, o aluno das 4 às 5. Pô, eu ia no banheiro da academia, abria meu armário, abria minha mochila, sentava no banquinho lá que o pessoal senta pra trocar o tênis, né? E comia lá. O meu café da tarde era lá. Era no banquinho do banheiro da academia. E pra mim era normal aquilo. Era normal. Hoje falando, eu falo, cara, como é que eu aguentava? Mas era normal. Então eu fazia isso todo santo dia. Quantas vezes eu já abri uma marmita lá e comia? Marmita era vez ou outra no almoço, que às vezes eu comia no restaurante mesmo, do lado da academia. Mas o lanchinho da tarde era toda vez ali. Às vezes era o jantar também, aquele lanche mais pra frente. Mas enfim, era uma rotina corrida. E aí, uma das coisas que me fez, né? Pô, vou migrar pro online, mas pra isso eu vou abrir mão do presencial, foi entender em algum momento que para eu escalar o meu negócio digital, eu precisaria de tempo, de dedicação, de energia para aquilo. Então, até certo ponto, e aqui a gente começa já a entrar no tópico, na essência do tópico, até certo ponto eu consegui conciliar o trabalho presencial com o trabalho online. Só que eu senti que eu ia ficar limitado com o quê? O que vocês acham que é a limitação? Um nome para isso. Escala. Então, pô, eu senti que foi indo, chegou um ponto que falei, pô, daqui pra cima, pra crescer eu preciso de energia lá. E aí eu tive que parar e abrir mão. Então, basicamente foi isso. Então, já respondendo a pergunta, dá pra conciliar os dois? Depende do nível de escala que você quer jogar, ou seja, nível de faturamento que você quer atingir, número de clientes que você quer atingir e por aí vai. Mas você falou ali da escala, né? Dessa transição. Você sentiu que dava para escalar ou foi um jogo arriscado mesmo? Porque às vezes o pessoal... Tem gente que tem mais essa flexibilidade, né? Olha, eu acho que o negócio vai dar bom. Então, acho que seria um momento dessa transição ali de ser 100% online. Ou tem gente que não tem esse feeling, ou não estudou, não vai a fundo nisso e fala, será que eu arrisco? Ou não? Fica nessa ali. Você teve, né, de vir falando, não é possível, ou você arriscou? Foi uma aposta friamente calculada, como diz o Chapolin, foi um movimento friamente calculado, mas friamente calculado como? Primeiro, eu não tinha certeza de nada, poderia dar certo, poderia não dar certo, né? Eu demiti os alunos presenciais para poder acreditar e me empenhar no online, só que, por que eu falo que foi friamente calculado? Porque, primeiro,
se você quer migrar, se você chegou no ponto que você acha que tem que migrar, parar com o presencial para ir pro online, você tem que responder uma pergunta. Você tem o chamado Open Doors para 6 meses? Uhum. E o que é o Open Doors, né? No caso de uma empresa é manter as portas abertas, pagar os funcionários, fazer a empresa girar, mesmo não entrando caixa. Por conta de alguma falta de faturamento, ou uma catástrofe como uma pandemia, né? Alguma coisa. Mas no caso de um profissional liberal, o Open Door dele é muito simples. Cara, o que você ganha hoje? Eu ganho 5 mil reais por mês. Ok, qual é o seu Open Door de 6 meses? 5 mil vezes 6, tá? Então dá 30 mil. Ou seja, você tem 30 mil guardado para você ter a segurança de migrar. E caso não consiga, né, ganhar 1 centavo, você consegue se manter com o mesmo faturamento que você tinha por 6 meses no mínimo. Por que 6 meses? Pra Porque ficar saudável. é um tempo mínimo razoável, eu acho, né? Eu diria que assim, se você é mais conservador, o ideal seria 1 ano. No mínimo, assim, o conservador é 1 ano, 2. Agora, pra você que é um pouco mais assim, cara, mais sangue no olho, 6 meses. Caio, mas e 3 meses? Você acha que não dá 3 meses? Cara, 3 meses passa, pouco. assim. Muito rápido. É muito rápido. Na hora que você viu, piscou, passou 3 meses. Sim. E 6 meses já passa rápido. Então, eu acho que 6 meses é um prazo. Eu, pelo menos, tinha um Open Door de pouco mais de 6 meses. Pouco mais. Vou te falar assim, que se for fazer as contas na ponta do lápis, era 4 meses e meio, mais ou menos, que eu tinha de um Open Doors ali pra, cara, vai me suprir isso aqui. E então, assim, quer migrar? Responda essa pergunta. Não tem Open Door. Ou seja, o teu dinheiro tá entrando e saindo. Você não tem dinheiro guardado. É arriscado. Se você para com o presencial pra ir pra online, é arriscado, pô. Tá sem dinheiro. E aí não dá certo. E aí você vai começar a ficar preocupado em, comprar comida, pagar aluguel que seja, ou pagar uma prestação de alguma coisa que você tenha. E aí, essa tua preocupação vai te tirar o sono. E aí, você não vai conseguir trabalhar direito. E aí, vira uma bola de neve. Daí a pouco, aí você quer voltar pro teu trabalho, você não consegue mais. De repente, por algum motivo, ou teu patrão não aceita de volta, ou seus clientes arrumaram outros profissionais. E você dançou. Então, assim, pensa nisso, tá? Responda essa pergunta. Tenho um caixa para 6 meses. Então, tenho. Então, talvez você possa já começar a preparar essa jogada, caso você queira. Até porque tem gente que não quer. Não quer. Exatamente. Sim. Né? Não fica preso ali, não. Tem gente que não quer. Inclusive, a gente tava falando ali nos bastidores, ali fora, né? Antes de começar. Eu tenho um colega que ele ama o presencial. É louco, mas tipo assim... Então, é curioso. Ele já testou online? Tipo, pois isso que eu ia falar. Porque tem gente Você que fala que ama o presencial. Tudo bem, mas já teve outra experiência? Eu acho que isso é importante, né? É que eu penso assim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu contar a história desse colega, né? Assim que eu trabalhava, a gente não trabalhava... Só a gente atendia num clube junto, né? Mas digamos, no nosso... escopo de trabalho tradicional, na academia, ele trabalhava numa academia, em outra, e por vezes a gente atendia num clube junto. E é um cara que formou comigo, nossa, eu gosto muito dele. E só que ele é um cara que, nitidamente, ele sempre falou pra mim que gostava muito do presencial. E eu lembro que depois de anos trabalhando com presencial, chegou um dia que eu falei pra ele, cara, eu quero ir pro online porque eu não aguento mais. Eu falei pra ele, eu não aguento mais essa rotina de presencial. Cara, eu tô estressado com isso. Eu não aguento mais carregar peso, não aguento mais limpar a colchonete de madame. Eu não aguento mais... nossa, eu não aguento mais. Eu tô estressado com isso. Não aguento, cara. Tô de saco cheio. Não aguento mais chegar no final do ano, eu não poder me permitir tomar um café à tarde com a minha família, se eu quiser, porque eu tenho que estar lá no presencial, atendendo aluno. E aí, ele falava... Tá, cara, eu curto. Né? Ele falava algo nesse sentido de tipo assim, pra mim tá tudo bem, o meu ponto nem é esse, eu quero ganhar mais. Eu sei, ele é um cara ganancioso também, no sentido, né, eu quero prosperar, e tanto é que hoje, inclusive, eu acho que ele tá trabalhando num clube de futebol, tá ganhando com certeza bem mais do que no trabalho que a gente tinha antes. Evoluiu financeiramente, com certeza, porém, nitidamente, ou seja, é um trabalho presencial, porém era nítido que ele gostava daquilo. Diferente de mim, que gostava passado, mas chegou um momento que eu falei, não quero mais. Eu estressei com aquilo, foram 10 anos ali, eu me saturei daquela rotina. Eu cheguei num limite de rotina ali que eu falei, não quero mais essa rotina. Então, aí você perguntou, mas será que experimentou, né? Porque assim, acho que sim, para que a gente possa falar gosta ou não gosta, tem que experimentar os dois lados da moeda, né? Porque muita gente acredita que o online, às vezes, é um trabalho que vai ser só no computador, e na verdade não, né? A gente é muito dinâmico. Por exemplo, agora a gente tá gravando um podcast, não é no computador, né? Sim, não estamos necessariamente digitando.
de vez em quando vai na academia fazer gravações. Então, eu, querendo ou não, eu explico, eu pego, eu faço live. Faz conteúdos na praia também, conteúdos às vezes, na praia. Então, a rotina, o que me atrai no online, né? Além da escala de faturamento, é essa falta... É uma rotina não engessada. Tem que ter rotina. Eu acho que não dá pra não ter rotina, porque se não tem rotina, vira bagunça. Né? A gente tem rotina. Pô, toda terça e quinta, no momento, a gente grava podcast. Sim. Todo dia tal eu gravo live. Mas assim, é uma rotina que não é repetitiva. Cada dia eu tô meio que preocupado com um ponto, precisando cumprir uma tarefa que elas são muito diferentes uma da outra. E isso gera um pouco mais de dinamismo pro trabalho, que, tirando a parte do faturamento, isso pra mim é importante, como estilo de vida. Sim. Né? E um ponto importante pra falar, diferença do presencial do online, né? O que acontece? O online, ele dá mais liberdade. Porém, isso não quer dizer que é mais... que é menos trabalhoso, que é menos trabalhado. Mais liberdade não é igual menos trabalho. O que é mais liberdade? Pô, se por algum motivo amanhã eu tiver, Deus o livre, mas com um problema de saúde, muita dor de barriga, sei lá, deu alguma coisa amanhã, eu vou poder escolher não trabalhar numa boa. Sim. Isso não vai refletir no meu faturamento. Sim. Um dia sem trabalhar, né? Se eu escolher. Ou que seja, cara, amanhã eu decidi que é meu aniversário e amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã eu vou pra praia e não vou trabalhar. Eu posso fazer isso e isso não vai refletir no meu resultado. Agora, no presencial, não. Se acontece uma dessa, ou se eu escolho não trabalhar um dia, isso reflete no meu resultado. Sim. Porque eu ganho pela hora trabalhada. É muito nesse sentido. Então, essa liberdade, pra mim, também é importante. Agora, eu trabalho muito mais hoje do que anteriormente. Hoje eu me sinto que às vezes eu tô meio de domingo a domingo. Tanto é que às vezes eu tenho que lembrar de parar um pouco. Então, acho que são esses os pontos centrais sobre rotinas. Eu acho que, assim, o digital, né, o online, ele às vezes é um pouco mais difícil de você colocar alguns limites, né? Acho que é importante falar isso, porque as pessoas acham que é tudo lindo, mil maravilhas. Mas tem as desvantagens nesse ponto de você colocar os seus limites. Você tá, por exemplo, eu tô mexendo no celular à noite porque eu quero, sei lá, eu quero ficar rodando Instagram à toa, mas aí surge uma coisa do trabalho, você vai lá, olha, responde. Tem umas coisas assim que, às vezes, é um pouco difícil você se policiar, se colocar esse limite e tudo. Mas, assim, uma coisa que eu queria saber de você, Kai, você acha que, na tua opinião, assim, é importante ter a experiência dos dois mesmo? Tipo, eu quero... Porque, na minha visão, eu acredito que pra você escalar no online, você teve que ter aquela experiência do presencial. Ou não necessariamente. Ou, assim, qual que é a tua visão nesse ponto? Foi muito... Eu acredito, né? Que foi muito importante toda a experiência que você teve no presencial pra você estar onde você está hoje no online. Mas, e assim, nas outras áreas, você acredita que isso é muito relevante? A pessoa precisa ter essas duas coisas, ela olha para as duas coisas e tem essas experiências para poder... Por exemplo, a nutricionista, né, que se formou agora, já vê ali, vê o Grana Fitness, por exemplo. Se interessou, eu acho que eu vou direto pro online, vou começar a trabalhar lá. Sim. Você acha válido ou ter essa agenda, né, também presencial? Eu acho válido. Ter o presencial é o know-how, né? E eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas estão sendo atraídas pro digital, nada de errado, né? Até porque é atrativo, porque... Sim, tem possibilidades de ganhos exponenciais, diferentes do presencial, né? Por conta de não ter limite de hora trabalhada, né? Você pode atender com um produto digital, você atende 1.000 clientes, sendo que no presencial, no mundo físico, você não consegue atender 1.000 clientes, né? Por uma limitação de tempo. Mas aí o que acontece? Muita gente acaba, como você disse, saindo da faculdade e querendo entrar no online. Porém, se ela não tem a experiência do presencial, ela vai ter muito mais dificuldade. Dificuldade com duas coisas. Primeiro, de dar resultado para os clientes dela. Afinal de contas, o online, ele é só uma extensão de uma expertise que em algum momento ela foi né, feita no presencial. Na minha visão, né? Isso eu acho que talvez não caiba com todos os tipos de produtos digitais. Todos os nichos, né? Mas no nicho da área da saúde, o personal trainer, nutricionista. Cara, a pessoa que atendeu, teve uma experiência, um know-how
No presencial, ela vai ter muito mais facilidade de identificar os problemas que existem nesse mundo, né? Ou seja, as dificuldades das pessoas na hora de treinar, as dificuldades das pessoas na hora de se alimentar. Ela vai entender mais, ela vai ter mais empatia. O grande ponto do digital é ter empatia, entender o que a pessoa passa dentro de uma academia, na hora de fazer uma dieta, para que você possa auxiliar ela de maneira online, que seja. Se você não tem isso... Se você já passou por isso, né? Se passou por essa experiência, é muito mais prático, muito mais melhor. Fácil, assim. Senão você vai entrar no online só com o foco do dinheiro, né? Eu vou no online que eu acho que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que dá mais dinheiro. Mas se você não tem essa empatia, esse know-how, você vai ter muito mais dificuldade de desempenhar. Então eu acho que sim, tem que estar começando. Você tem que ralar mesmo no presencial. Nem que for pra trabalhar de graça, pra estagiar. Tem que fazer isso. Eu trabalhei muito de graça. E não só de graça, como recebendo muito mal a hora-aula, né? A hora-aula pior recebida, digamos assim, era 4 conto. Aí depois melhorou um pouquinho, 6 e pouco, 8 e pouco. Aí teve aula de ginástica, eu conto isso na minha história lá, R$20. Depois personal trainer, R$50 a hora. Mas, pô, minha hora, ela oscilou de R$4 a hora pra... depois R$50 a hora e não tinha muito pra onde correr disso, né? E em alguns momentos foram de graça, por estágios e tudo. Então, assim, trabalhe, nem que for de graça, porque não é de graça no final das contas. Você tá comprando conhecimento. Você tem que pensar nisso, é um investimento. Né? É um investimento. Boa, não, legal. Eu acho que isso é importante todos os nichos aqui, todas as pessoas que estão ouvindo entender, né? Da experiência, da expertise mesmo, daquilo que você... se propôs a fazer, né? Formação e tudo. Eu acho que Caio, uma dúvida. O mercado online vem crescendo bastante, né? Eu queria, na verdade, uma dúvida, não, uma opinião tua. Tu acredita que em algum momento vai existir mais o digital, mais online do que o presencial? Será que a gente tá migrando para isso aí? Eu acho que... O que eu acredito? Eu acredito que... cada vez mais a tecnologia vai fazer parte da nossa vida. Isso é inevitável, né? Só que, na minha opinião, nunca vai deixar de existir uma necessidade, uma demanda e até uma carência mesmo de bons profissionais no mundo físico, no mundo presencial. Por mais tecnológico que possa ser. Vamos pegar o exemplo de uma academia. Tem marcas hoje... famosas, marcas importadas de aparelho que estão assim num alto nível de tecnologia, que elas fornecem o quê? Para cada aparelho da academia tem ali quase tá saindo um holograma. Uma tela em 3D, incrível. Eles já estão criando isso. Incrível. De uma pessoa mostrando como fazer o exercício. Ou seja, é quase que um personal virtual mesmo, dele ficar em holograma na sua frente. Então assim, aí eu pergunto, né? Eu me pergunto. Eu falo, pô, será que no momento em que todas as academias tiverem uma academia desse nível, né? Desse nível tecnológico, será que vão deixar de existir pessoas em carne e osso? Não, acredito que não. Por quê? Porque a tecnologia, por mais que ela tá avançando, eu acho que nada supera a... Como que eu posso dizer? Para que a tecnologia possa ser mais bem utilizada, precisa ter por trás uma inteligência humana, de alguma forma. Uma empatia humana, uma presença humana. A tecnologia não surge do nada, ela não nasce do nada, ela nasce com a inteligência humana. Por mais bem desenhado que seja, pô, sempre vai ter um plus se tiver alguém ali no mundo presencial para atender. Sempre vai ter pessoas que vão preferir pagar por uma pessoa de carne e osso do que ter uma assessoria online ou uma academia foda com holograma na frente dela. E acredito que a tecnologia, o que vai mudar? Aquele cara que é ruim, aquele cara que é ruim de base, ele não sabe se comportar, ele não sabe atuar bem na profissão, seja na educação física, na medicina, na nutrição. Esse cara que não sabe atuar bem, ele vai sim dançar. Por quê? Porque o holograma vai ser melhor que ele. Verdade. O holograma vai explicar o exercício melhor que ele. O ChatGPT daqui a pouco tá fazendo uma dieta a nível estrutural melhor do que um nutricionista ruim. Só que o que vai mudar do nutricionista que hoje que em algum momento vai perder pro ChatGPT, entre aspas, né? O ruim vai perder e o personal vai perder pro holograma. O que vai mudar, na verdade, é que os bons profissionais, eles vão entregar além dessas tecnologias. Então, se o nutricionista, ele tiver o
a mesma inteligência de um chat GPT fodão. Ou seja, a estrutura da dieta é a mesma. Porém, o nutricionista, ele tem o quê? Ele tem empatia, ele tem calor humano, ele sabe lidar com a pessoa, vai saber entrevistar a pessoa, identificar nela quais são as dificuldades mais internas. É uma questão até do profissional começar a olhar mais pro lado do desenvolvimento humano, para ele entender a pessoa, para ele aprender a lidar com a pessoa. Coisa que a tecnologia não vai fazer tão cedo. Pode ser que faça em algum momento, mas vai demorar muito. Agora, o holograma da academia, mesma coisa. Aquele cara que, além dele ter a capacidade técnica, vamos pegar o profissional, o ruim vai dançar, não tem jeito, mas o bom, aquele cara que é técnico, que é bom na técnica, na teoria, na prática, ele vai ser igual ao holograma em termos técnicos. Só que, ele estando junto, mesma coisa. Vai ser uma pessoa que vai ter percepções que o holograma não vai ter, o trato com o aluno. E o que vai acontecer com esses profissionais? Eles vão ser mais bem remunerados, na minha visão. Então, a tecnologia vai vir, vai fazer os ruins dançarem, isso é inevitável, e os bons, eles vão automaticamente serem mais valorizados. Concorda? Se tornarem melhores, né? Vai ser melhor, porque vai começar a ter uma escassez. O cara ruim vai sair. A tecnologia substituiu, dançou. Só que aí, o cara bom, que são poucos, vai começar a ser escasso no mercado. Sim. E o cara escasso no mercado, ele é muito mais bem remunerado. Então é tipo assim, olha, a academia fodona aqui tem um holograma, cara. Custa tanto. Mas, meu, você quer um personal ainda assim? Pô, tem um aqui e vai ter que ser um fodão, não vai poder ser um cara abaixo desse holograma, da inteligência. Né? Esse cara vai receber muito mais pela hora-aula. Muito mais. Dúvida. A nutricionista, mesma coisa. Pessoa que vai, em vez dela perguntar pro chat GPT uma dieta, ela pode colocar lá, sou mulher, tenho tanto que meu peso é esse, minha altura é essa, bababá, tem esse problema, restrição alimentar com isso, monte uma dieta pra mim. O chat vai montar uma dieta perfeita. Mas, ainda assim, ela pode querer perguntar para uma Nutri em carne e osso, que ela pode querer ter algum trato ali que o chat não vai dar e que ela vai pagar mais caro até para a Nutri fazer esse trato. O que vai valer mais é o trato. É o né? trato. Mas para que a pessoa possa ser contratada para isso, ela tem que ser, em termos técnicos, igual ou melhor a ferramenta. Esse é o game. Esse é o game que eu vejo. Sim. E pessoas precisam de pessoas. Eu acho que essa frase é bem válida, né? E eu acredito que quanto mais o profissional, seja ele de educação física, nutricionista, médico, se aperfeiçoar, se for melhor no que ele faz, ele vai ser bem remunerado, ele vai ter essa tendência de se destacar mais. Se ele tiver essa empatia, essa simpatia, né? Porque hoje em dia, a gente já tem a tecnologia de estar muito no online, fazer a maioria das coisas no online, por exemplo, faço a faculdade no online, não tem aquele contato. Então, a pessoa realmente vai pagar para ter uma presença ali no presencial, se a pessoa realmente for uma pessoa boa e que se destaque ali no ramo. Sim. Então, eu acredito também que não precisa esperar isso acontecer, né, gente? Eu acho o mercado dominar, né? O mercado online dominar. Vamos buscar se aperfeiçoar sempre, né? Buscar melhorar. Os bons vão se destacar, não tem como. Acho que não tem isso. Mas assim, eu acho que uma coisa que é interessante trazer aqui pro pessoal. Quanto que dá pra ganhar no online? Quanto que dá pra ganhar no presencial? Um eu consigo faturar mais que o outro. Qual que é a tua visão nesse ponto, assim? Sim. Vamos fazer conta, então, né? Porque eu acho que o que as pessoas não fazem é conta. Vamos pegar um cara hoje que ganha... que você falou já, né? Tipo, da tua restrição de hora. Então, exato. Assim, todas as pessoas que trabalham no presencial de alguma forma, elas têm restrição de hora. Sim. Poxa. Total. Vamos pegar um cenário aqui, assim, o cenário perfeito de um cara com uma agenda lotada e razoavelmente bem remunerado em termos de hora-aula. Razoavelmente, uma média de mercado. Sim. Tá? Vamos pegar um cara que ele começa a atender às 7 da manhã. Ok? Ele vai das 7 às 8, das 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. Ele vai trabalhar até meio-dia e vamos supor que ele vai ter só uma hora de almoço. O cara vai trabalhar pra cacete e vai ser bem remunerado. Então, ele trabalha 5 horas pela manhã, depois ele volta a 1. Dá 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7... Vamos colocar 12 horas, mas assim, 12 horas é chão, né? É difícil. Vamos colocar 10 horas, pra ficar até uma conta melhor... Porque esse cara, em algum momento, também ninguém aguenta uma rotina tão assim. Mas vamos lá, 10 horas. Se esse cara, ele tira R$100
Vamos colocar R$100 uma média. Porque assim, tem personal trainer que cobra R$200, R$300 a hora aula, né? Ou até mais, dependendo do nível desse personal trainer. E demanda e tudo mais. E tem personal trainer que vai sempre ter o prostituto, que cobra lá 30, 40, 50 reais. Mas vamos colocar os R$100 aqui, que é um cara bom, média de mercado nacional, até porque isso varia de cidade para cidade. Então, 100 vezes 1.000, 10 mil. Certo? Vezes 1.000, 10... Opa, desculpa, R$100. Vezes... quantas horas que eu falei? 10. 10 vezes 100. Nossa, o que eu fiz aqui de conta, né? Faz 10 vezes 100. E eu sou assim, ó. O cara tá tirando 1.000, tá? R$1.000 dia. Sim. Dia. R$1.000 dia, considerando que ele vai trabalhar de segunda a sexta. Dificilmente, às vezes, o cara tem de sábado, domingo. Até as pessoas mesmo têm esse hábito de não treinar no sábado e no domingo. É mais difícil. Essa rotina pode também ter de 10 horas. essa rotina. Então, vezes 5, o que ele tira por semana, o que ele tira esses 1.000, ele tira 5.000 por semana. Considerando que o mês tem 4 semanas, esse cara tá tirando 20.000, certo? 4 vezes 5, 20.000. Então, esse cara vai tirar 20.000, ou seja, 20.000 é um salário que, inclusive, eu acho que tem um colega meu que lida também com personal trainer, o Rafa. Uma vez ele me passou esse dado, mas assim, o personal que ganha 20.000, ele faz parte de 1, 2%, 5% de todos os personal trainer. A média salarial do personal trainer é de 2.000 e pouquinho. Ou seja, tem gente que vai ganhar muito menos do que isso, tem gente que vai ganhar muito mais, mas tem uma média de 2 e pouquinho, 3.000, que é a média salarial do personal trainer. Esse 20.000 é o cara que tá fora da casinha. Então, por que eu tô fazendo essa conta aqui? Porque a gente tá falando, isso a gente também poderia aplicar pro Nutri, né? O Nutri talvez vai ser um pouco mais bem remunerado, pode ser que ele ganhe até 40.000, porque vamos pegar que uma consulta média de Nutri é 200. Sim. Então, ele vai ganhar uns 40.000 um Nutri, mas que também faz parte de 5% da população de Nutris, né? Sim. Então, vamos colocar. E médico, eu acho que poderia chegar a 360.000, né? Uma consulta médica média razoável. Então, a gente tá falando de 20 a 60.000, dependendo da profissão, o que cobra, isso considerando que é uma média hora-aula razoável, não é o ruinzinho, mas também não é o top de linha, e que trabalha pra cacete, 10 horas dia, e que considerando que nenhum cliente vai faltar, que nada vai acontecer, que a vida vai ser perfeita, e o que não é, porque eu já trabalhei 10 anos como personal trainer, inclusive uma dica, eu fazia contrato, porque se o cara não vem treinar, eu tenho que ganhar, porque a hora tá fechada pra ele. Então, contrato, gente. Não sejam bobinhos. Senão era pra você ganhar 10, 20, você vai ganhar 5, 6. Porque a semana nunca é redonda. Não é. Então, beleza. A gente chegou nessa conta de 20 a 60.000. Eu diria que essa é a média boa já, né? Que seria um teto ali, mais ou menos, para um profissional chegar. Aí a grande pergunta, que é até meio filosófica, para que a maioria das pessoas deveria se fazer. Sim. O que eu quero da minha vida? Aonde eu quero chegar? O que eu quero obter? Ela tem que fazer essa conta em algum momento. Porque, pelo menos, foi essa conta que me fez mudar. Então, eu no caso, eu fiz essa minha conta e eu falei, pô, eu quero morar na praia, eu quero ter um pouco mais de liberdade de horário, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter uma casa bacana, eu quero viajar pelo menos 2 vezes no ano, ter dinheiro pra pagar restaurante sem me preocupar com a conta. Isso era uma coisa que me incomodava. E levar minha ex-namorada, às vezes, no restaurante e ficar com medo do que vai dar a conta. Ou ir no supermercado e meio que fazer uma conta mental de cada item que eu pegava, porque o meu budget pra aquele supermercado era, sei lá, R$200. Aí eu pegava, nossa, se eu pegar, vai passar do budget. E eu queria ter liberdade disso, de pegar, não fazer mais conta. Pegar, eu quero isso aqui e pronto, acabou. Então, pra mim, eu cheguei à conclusão que daquele jeitinho não dava. E aí o que acontece? Tem gente que vai fazer essa conta hoje e vai falar assim, pra mim não dá. Só que qual que é a pergunta que tem que se fazer? Não dá por quê? Porque às vezes o cara vai fazer a conta e vai falar, não, mas pra mim não dá porque eu tô tirando 5.000 mês, vamos supor, um personal trainer que ganha um pouco menos disso. Tô tirando 5.000 mês e eu fiz a conta aqui pras coisas que eu quero e pra mim não dá. Mas talvez com 20.000 dê. O que isso quer dizer? Que talvez no presencial ele consiga atingir o que ele quer. Tá dando pra entender? Sim. Então talvez no presencial ele tem que ver assim,
aqui onde eu tô agora, eu consigo crescer em algum momento pra ganhar isso aqui. Mesmo que o cara esteja no online, vocês mesmo, quando a gente já fez esses exercícios, né? Sim. De perguntar, pô, o que vocês querem? Tipo, vocês têm que entender o quê? Que na empresa, o que vocês ganham hoje não é o que vocês vão ganhar talvez no futuro próximo, Sim. né? 3 anos. 4 anos, 5 anos. Pô, quanto que não pode estar ganhando daqui a X anos quando a empresa entendeu? Sim. Então a pessoa tem que entender que naquele local, seja empresa, seja eu presa, ela tem que entender que tem possibilidade de crescimento. Tem que Por evoluir, que tem que evoluir? Por que eu abandonei o meu presencial? Porque eu entendi que naquela cidade que eu estava, do jeito que eu estava, mesmo que em algum momento eu dobrasse a minha hora-aula, eu não conseguiria atingir o que eu queria. Então eu resolvi sair fora. Mesma coisa eu chegar para vocês hoje, trabalho na empresa, e falar, gente, seguinte, aqui na empresa tem um X mil reais, é o teto, tá? Não adianta, vocês podem se revirar, que vai ter um teto que vocês não vão ganhar mais do que isso. O que eu ia estar fazendo com a minha empresa e com vocês? Limitando, desmotivando. Exato. E isso, em algum momento, vocês vão falar, tá, Caio, não dá atingir não dá mais pra mim. Não faz Então, tem que ter essa possibilidade exponencial na minha vida. Não exponencial, porque também não vai até a lua, né? Eu acho que tem que ter, eu inclusive, coloquei um teto pra mim. Louco, né? Mas por mais que eu ganhe bem hoje, eu falei, cara, não que eu tenha um teto e vou parar de ganhar, mas eu falei, cara, aonde eu quero chegar? Porque senão você fica até a lua. Então, isso é importante, o cara. Agora, o cara percebeu que naquilo ali, eu já ganho os 20 mil como personal. Talvez, se aumentar a hora-aula de 100 para 150, ele ganhe 30 mil. Se aumentar de 150 para 200, ele ganha os 40 mil. Mas, cara, será que ele vai conseguir ter volume de alunos a 300 conto depois para ganhar 60 mil? Já começa a ficar muito... Ele vai fazer parte de uma parcela... Conseguir manter aquela rotina, né? Ele vai ter que trabalhar numa rede que a própria mensalidade da academia já é uns 2 mil reais ou mais. Ou seja, uma rede de altíssimo nível. Sim. Ele vai ter que se inserir em um ambiente diferente do que ele... No mínimo, é igual eu lá na minha cidadezinha. Talvez, ao invés de ir para online, eu poderia querer ir para uma rede. Então, cara, aqui eu não vou ganhar. Então eu vou para uma rede foda. Vou morar em São Paulo, que geralmente é onde paga-se mais, Rio de Janeiro. E vou. Só que o que acontece lá? Eu não queria mais trabalhar presencial. E talvez o meu amigo, igual o meu amigo lá que eu falei que gosta de presencial, ele sempre gostou de futebol. Ele buscou alternativas para trabalhar com fisiologia do exercício no ramo do futebol. E hoje ele trabalha num clube lá de futebol que com certeza ele remunera mais. Sim. Então a pessoa tem que entender o que ela quer, né? Para poder traçar esse teto ou não dela e ver se ela precisa e tem necessidade de entrar no online com uma renda extra ou entrar no online com os 2 pés na porta para abdicar do presencial. Então, acho que é por aí, né? A pessoa fazer contas, porque sem conta... O que eu vejo que é muito comum o pessoal falar e fazer, né? Quando você faz perguntar o que você pretende? Eu pretendo ganhar dinheiro na minha profissão. Ganhar dinheiro. Eles ficam muito nisso. Vou entrar pro online para ganhar dinheiro, né? Mas para você, exatamente isso. O que é esse ganhar dinheiro? Até que ponto? Qual é o limite? O que meios eu preciso buscar para melhorar e ganhar mais dinheiro? Mas é aquilo, realmente, se perguntar, colocar no papel, se entender, né? Porque o pessoal fica muito nesse vazio e acaba que às vezes nem faz nada. Só fala, quero ganhar dinheiro. Mas pra você, o que é? Porque pra cada um muda, né? Pra cada um muda. A ambição de cada um é diferente. A ambição muda. E acho que tem que traçar isso de uma forma bem clara e específica. E sabe uma coisa interessante que é legal a gente trazer aqui? Que assim, no mundo físico a gente é acostumado com, pra ganhar mais eu tenho que trabalhar mais. Né? Tanto é que a gente tá vendo aqui. A gente fez as contas aqui e falou, pô, se o cara hoje não ganha, ele tem que ou trabalhar mais ou aumentar a hora-aula. Mas aumentar a hora-aula tem um limite também, porque fica difícil você ter ser bem pago em altíssimo volume, né? Sim. Não é impossível, mas fica muito difícil. Agora, o online ele tem uma característica interessante. Você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo. O online chega um ponto, igual o ponto que a gente tá. Já teve ponto da gente dobrar faturamentos na empresa anualmente, falando mais do que dobrar, né? Se pegar 2019 para frente, pô, aumentou muito o faturamento e não necessariamente, até certo ponto, aumentou muito o trabalho. No ponto que a gente tá agora, pra gente sair do que a gente fatura hoje anual para dobrar anualmente, não necessariamente vai ter que ter mais trabalho, porque todo mundo já tá muito sobrecarregado. O que precisa é uma melhor organização empresarial para que nos permita dobrar faturamento sem necessariamente ter que trabalhar mais. Então, online... Sim. E quem me falou isso? Foi um... Como é que eu uso o termo?
um mentor que me falou isso, né? Que ele tinha isso bloqueado na cabeça dele. Ele falou assim, eu durante muito tempo achei que para que eu pudesse dobrar, triplicar, quadruplicar a minha empresa, eu gerava já até um arrepio de pensar, porque eu já estava trabalhando muito no online. E eu falei, para eu quadruplicar, eu tenho que trabalhar 4 vezes mais. Ou seja, eu vou ficar louco, não tem como. É o que eu penso, é o que eu pensaria hoje, porque eu também não consigo pensar em como é que eu vou trabalhar mais. Caramba, não quero. Se for pra ter que me matar, eu também não tem jeito. Então, assim, eu entendi já que eu não preciso. Inclusive, eu posso, aos poucos, até tirando o pé, e mesmo assim ganhar mais. Com organização, processos, pessoas, trazer ramificações de pessoas, começar a formar lideranças na minha empresa. Então, hoje a gente tem uma liderança. A Bianca é uma liderança na empresa hoje, né? Sim. Ela lidera o time, mas a gente já tá, nesse exato momento, olhando para uma segunda liderança, que possivelmente vai vir com a Nath. E aí a gente vai pegar uma segunda liderança em outro ramo. Setor, né? Suporte, setor vídeos, setor vendas. E vai começar a criar essas ramificações, colocar pessoas embaixo, porque dessa maneira a gente mantém a mesma jornada de trabalho em termos de carga, porém é uma parada trabalhando com mais inteligência. Trabalhando com mais inteligência, estratégia o que possibilita ganhar mais. Exatamente. Então, o online tem essa característica. Dá pra dobrar sem... Eu não tô falando de aumentar o preço do produto. Não tô falando em trabalhar mais você, trabalhar mais você. Tô trabalhando em mais organização. Então, empresarialmente falando, né? No universo de empresários, é assim que a gente que o jogo funciona, né? Uma Coca-Cola da vida. Como é que cresce desse jeito? Como é que tem caminhão em toda esquina? Criou tantas ramificações, tantos pontos de vendas, tantas maneiras de vender o produto, que você acha que o CEO da Coca-Cola, para cada vez que ele entra numa cidade, hoje em dia tá em toda cidade, mas no começo, para cada cidade que ele entrava, ele tava trabalhando mais? Não, ele tava tendo mais funcionários, mais processos, mais pessoas. Exato. E por isso que chegou onde chegou. E pega qualquer outra grande empresa, é assim que funciona, né? Então tem essa característica. Até onde você quer ir. Para você que já tá faturando agora. Você que já tá faturando. É importante você colocar na tua cabeça. E pelo menos na minha visão, colocar metas anuais e até que ponto que você acha que tá bom para você. Né? Porque senão você vai ficar com uma ganância excessiva de querer ir até a lua. Então, eu recentemente sentei e fiz um plano pra mim, no sentido assim, pra mim, pessoa, porque assim, eu tô enriquecendo a minha PJ. A minha PJ tá enriquecendo, mas a minha PF nem tanto. Claro que eu faço boas retiradas, tenho a minha PF legal, mas a questão é, até onde eu quero enriquecer a minha PF, que vai estar bom pra minha PF, pessoa física, pra quem não sabe, tá? Minha conta pessoal. Até onde eu quero enriquecer ela, pra em algum momento eu falar assim, pra minha pessoa física tá super bom. Já não preciso mais, assim, de nenhum centavo, tá ok? E agora daqui em diante vai ser PJ, só 100% PJ, porque a PF já tá muito bem. E vai chegar um momento que, inclusive, a PJ vai estar muito bem, vai estar com o pendor muito foda, e vai chegar um momento que, sim, eu acho que vai entrar num trabalho meio filantrópico mesmo. De começar a entrar, vai ter uma boa parte da grana que vai ser puramente filantropia. Né? Doações para quem... Sim. Filantropia. Então, acho que isso é uma parada que você tem que ter em mente. Senão você vai ficar a pessoa que vai ficar correndo atrás a vida inteira do ter. Mas, cara, será que, por exemplo, né? Primeiro você quer um carro, depois você quer um barco, depois você quer um helicóptero. Mas será que você quer um helicóptero mesmo? Sabe? Tipo, aí você quer um esportivo. Tá, beleza, vai lá, experimenta que seja. Eu acho que vale experimentar coisas pra você ver se você realmente quer aquela coisa. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Nossa, legal. Isso. Tem essa diferença, né, do online e do presencial, mas esse ponto, ele vale para os dois. Esse ponto em si de se conhecer, de saber até que ponto, aonde quer chegar. Até onde quer chegar. Tem que saber, mesmo se você trabalha com os dois, com o presencial, com online ou só com um. Se concilia os dois ou se só quer ficar focado em um só. É importante ter essa meta, né? Eu acredito que... Porque aí você vai saber onde você quer chegar. Exato. Boa. Esse é o ponto. No final das contas, a gente chega nessa pergunta filosófica, né? Onde estou? Pra onde quero ir? Quem eu sou, né? Tipo... Mas é verdade, as 3 perguntas. Onde estou? Pra onde quero ir? Quem eu sou? Tá aí. Pra onde vou? Pra onde vou? Se é que eu vou. Essa pergunta é profunda. Se responda, né? Analise aí. Se autoanalise. Muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia finalizar com isso certeza. Aí, esse recado com essas final. 3 perguntinhas filosóficas aqui. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Abraço, tchau.